O apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas, especificamente na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 24, que a graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. É a saudação final, depois de escrever toda a carta, de passar as recomendações para os queridos irmãos ali que congregavam nessa cidade de Efésios. Ele deixa essa saudação final, né? Que a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, dando a entender que nem todas as pessoas que estão no ajuntamento dos santos, na congregação, amam sinceramente o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nem todos respeitam realmente Jesus na autoridade de Senhor. Realmente, Jesus mesmo ele disse, né? Nem todos que o chama de Senhor o obedecem, né? Ele deixou muito claro isso, né? Muitos chamam ele de Senhor, mas se não fazer o que ele manda, o que ele determina, ele não vai salvar um povo que ele não possa liderar este povo. E aqui o apóstolo Paulo escreve que existe realmente uma graça, né, que ele pede para que seja derramada, né, sobre aquele que diz sinceridade de coração. Ama o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é preocupante isso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que todos que estão dentro da igreja, louvando, entoando hinos, cânticos, realmente esteja bem intencionado, né? Mas nem todos estão com boa intenção, né? Nem todos verdadeiramente têm a coragem, né, de se posicionar segundo aquilo que a tua consciência lhe aprova. Muitos, infelizmente, se acovardam, né? Como o pai daquele cego de nascença do Evangelho de João, né? Ele diz, pergunta a ele. Ele tem idade suficiente para responder, se omitindo, né? Muitas das vezes daquilo que acreditava, né? Com medo de alguma retaliação, no caso ali do medo de ser expulso do contexto religioso ali, de ser expulso da sinagoga. Ele estava debaixo de orientação, né? Para não seguir esse nome, Jesus Cristo, né, para não confessar esse nome, Jesus Cristo, e eles acabaram negando a fé. Quantos dos dias de hoje, de igual modo, têm andado com insinceridade diante de Deus e achando que realmente está debaixo dessa graça de Cristo, quando na verdade nunca assim o tiveram debaixo dessa graça de Cristo. O apóstolo João escreve em uma das suas cartas, né, que muitos estavam no meio deles, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido, né? E muitos, infelizmente, não permanecem na obediência do Evangelho, na verdade do Evangelho, mas muitos já distorceram o Evangelho, o seu bel prazer. Outros estão sempre aprendendo, sem nunca chegar no pleno conhecimento da verdade. Paulo escreve a Timóteo sobre isso. Outros pretendem passar por mestre, mas não entendem dos assuntos que defende e faz muitas asseverações e ensinam. Existe uma classe realmente que se distanciaram demais do Evangelho do nosso Senhor Salvador e vivem o que acham, ensinam o que acham, mas que não tem respaldo bíblico nenhum. A Bíblia não aprova, mas é aquilo que eles deduzem na cabeça, que eles acreditam.
Infelizmente, o evangelho tem sido deixado de largo. Então, para você que muitas das vezes é incompreendido, né? Ou talvez nem mesmo compreenda a situação que você está passando, você que realmente tem andado agora com sinceridade de coração, que se encaixa mesmo nessa saudação final aqui do apóstolo Paulo, que essa graça esteja sobre a tua cabeça, mas que por muitas vezes você tem sido incompreendido, ou talvez nem você mesmo compreenda o contexto que você está passando. Os levante, as pessoas não aceitam a forma de você crer, de você viver, seu modo de viver acaba até mesmo denunciando as obras deles. Quando você se posiciona em algum assunto, você acaba até denunciando as obras deles. Então, para você, eu deixo essa pequena reflexão, de forma que para que venha encorajar o teu coração, para que você venha perseverar mais naquilo que você já tem perseverado, que é na santidade, a paz com todos, na fidelidade no Evangelho de Cristo, realmente, ficando naquilo que você lê, naquilo que você ouve da palavra, sem tirar, sem acrescentar, sem distorcer para N finalidades. E que talvez você se encontre aí num momento muito tribuloso na sua vida, com muitas promessas de Deus, e essas promessas de Deus já iniciando na sua vida, mas talvez você não tenha entendido porque não tenha encontrado pessoas que te apoiem, que acredite que realmente é necessário, é preciso ter esse tipo de postura, de posicionamento. Outros talvez achem que você seja radical demais, que é fiel, né? Demais, e é o que temos que ser, fiel a Deus. E acaba sendo incompreendido, até mesmo pelos irmãos, realmente. José, ele foi incompreendido pelos seus irmãos. Por quê? Porque as obras de José denunciavam as obras dos seus irmãos. E ele se posicionava nos assuntos que era do interesse do pai dele. E claro, e sabemos que Jacó, o seu pai, ele se posicionava segundo aquilo que ele aprendia do Pai Celeste, daquilo que aprendeu dos patriarcais, né? Do seu pai, Isaac, o vô Abraão. E José, não de diferente forma, tinha todo esse respeito desde criança. E os seus irmãos ali, comovidos por inveja, realmente, não querendo aceitar o chamado desse irmão, o lança num poço. E José, ele só tinha realmente um sonho que Jacó deixou, seu pai deixou bem claro o significado daquele sonho. Quando ele disse, acaso eu, sua mãe, seus irmãos, vamos prostrar diante de ti, vamos te servir? Então José guardou aquela revelação do sonho, por mais que ele não deixou bem declarado, né, que provinha do Senhor, aquele sonho para José, mas José entendeu. E ali José já estava dentro dos planos de Deus, mas tinha sido lançado dentro do poço pelos seus irmãos, aqui da carne, né? Que era para ser irmãos espirituais também, que estava dentro do quê? Dentro daquele lar, dentro da promessa que Deus fez para Abraão. Ali já tinha iniciado com Abraão a congregação de Deus, o povo que ia ser o espelho para as nações. E ele se vê dentro dessa circunstância, mas talvez ele não atentou ali naquele momento por conta da perseguição, da tribulação, realmente, daquele levante, da inveja, de tudo aquilo que estava sobrevindo sobre a vida dele, que ele já estava dentro da vontade de Deus. Ele estava já no caminho certo. Ele estava no caminho da vontade de Deus, ele estava já dentro dos planos de Deus. E esse plano de Deus, muitas vezes, como foi na vida de José, você esteja vivendo, é realmente estar no fundo do poço, passando por um momento de adversidade, onde que querem te calar,
querem tirar até mesmo a sua vida, querem sumir, querem que você desapareça da presença deles, porque você denuncia as obras deles. Você denuncia as obras infrutíferas das trevas. Na carta de Efésios diz: não sejas cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai. Só o que eles fazem em oculto refletia vergonha. Talvez você esteja nessa mesma condição que um dia esteve José, mas não está entendendo o que está acontecendo com você. Está sendo o quê? Caluniado. Sua presença já não alegra os ouvidos dessas pessoas. Mas eu venho para te dizer, fica firme, mesmo que você se veja no fundo do poço, mas que você possa entender que você já está no caminho. Você está no centro da vontade de Deus. E é questão de tempo. Na vida de José passou-se anos para que ele viesse compreender, para que ele viesse superar os traumas, tristezas, condicionar ao novo local onde ele estava morando, ali no caso no Egito. Ali houve-se um tempo para que ele viesse entender. Mas a Bíblia, tudo que foi escrito pelo nosso entendimento, então que você possa entender. Que muitas vezes está aí rejeitado no fundo do poço, não é porque você está fora da presença de Deus, mas é que porque muitas das vezes você está na presença de Deus, você está dando bom testemunho de Cristo, e por isso é que vem realmente essa perseguição em sua vida. É por isso que ninguém te compreende. Não queira não aceitar essa situação. Deixa que a própria situação vai te conduzir realmente ao cumprimento daquilo que Deus chamou para a sua vida. E às vezes quando vir socorro, vigia, hein? Às vezes pode atrair uma falsa esperança, como houve na vida de José. Daqui a pouco os irmãos dele voltam para tirar ele do poço. Talvez ele achava que ia voltar realmente ao lar dele, à comunhão com seu pai Jacó. Talvez o coração dele se alegrou, eles se arrependeram. Foi uma brincadeira que fizeram comigo. Não é assim. Olha, aprenda a lidar com a realidade. Pelo fruto que se conhece a árvore, Jesus disse. Não pode realmente colher maçã de um espinheiro. A fonte não pode jorrar duas espécies de água. Então Jesus falou, pelo fruto conhece realmente a árvore, se é boa ou se é má. E ali, os irmãos, no regresso dos irmãos dele para tirar ele do poço, o que fizeram com ele? Venderam ele ainda para o Egito, para mantê-lo bem distante realmente, para que ele estivesse à frente, para que José não viesse mais denunciar eles ao pai dele. Talvez você esteja passando isso. Lutas, perseguições, calúnias, tido como falso, como o apóstolo Paulo era tido como falso irmão, mas falando a verdade. E eles quiseram que José estivesse ausente, longe, distante, porque José, presente, José denunciava. José falava ao pai dele, olha, não são dignas as obras dos meus irmãos, pai. Não está representando realmente o nosso lar, não está representando esse Deus que tu serve. Então eles queriam José distante. Talvez muitos querem você distante, calado. Mas não se cale não. Não se amedronte não das ameaças. Não tenha medo não. Se te colocaram numa situação difícil e depois te colocaram numa situação mais difícil contra a tua vida, não se cale, não perca a fé, não desista do chamado, não deixa de crer naquilo que Deus um dia falou com você. Não desista. Se do outro lado estão dizendo que você morreu, como os irmãos falaram, que José estava morto,
Se estão falando que você está morto na fé, não acredite nisso. Lá na frente, Deus vai te ver vivo. Deus vai ver que realmente você cumpriu a promessa que Deus fez para a sua vida, se cumpriu. Deixa eles mentirem. Deixem falar que você realmente não está realmente entre os que vivem espiritualmente. Mas faça a diferença, mesmo dentro dessa situação difícil que você se encontra. Faça a diferença. Tenha as mesmas atitudes que José teve. Tenha as mesmas obras que agrada a Deus que José teve. Continua fugindo da aparência do mal. Continua dizendo não à tentação e fuja da tentação. Continua sendo um exemplo para as pessoas onde você está. Como José dava um bom testemunho de vida. E Deus abençoava realmente tudo que José fazia. Viesse a fazer, Deus abençoava. Assim Deus vai abençoar também através da sua vida. Eu quero que você não desista diante desse problema que você está passando, dessa luta, dessa perseguição, mas continua fazendo a diferença, continua tendo obras dignas, continua falando do amor desse Deus, porque muitas vezes somos levados em lugares que muitas das vezes não queremos ir, mas às vezes é necessário estarmos nesse local, como José, foi necessário ele descer lá para o Egito. E às vezes não compreendemos, mas como ovelha muda, como Jesus fez ao matadouro, sem abrir a boca. Não tenta compreender agora. Só permaneça de acordo com aquilo que tem recebido e seja fiel. O próprio Jesus, quando estava terminando o ministério dele aqui na terra, que antes da morte dele, ele foi levado à casa do sumo sacerdote, a Bíblia diz. Introduziram ele na casa desse sumo sacerdote. Agora, deixa eu perguntar, era da vontade de Jesus estar ali? Por que não convidaram ele em outras situações, em outras ocasiões? Mas a intenção era o quê? Era persuadir o coração de Jesus. Era pegar Jesus, porque já estava tramando a morte de Jesus. Infelizmente, se assim foi com Jesus, não será diferente com a tua vida. Então vigia. Às vezes quando entrar, for convidado, ou até forçado, como foi o caso de Jesus, com pessoas que se diz de Deus. Jesus falou que devemos vigiar com os falsos profetas, falsos pastores, que infelizmente é uma realidade, está na Bíblia. Muitos são nuvens sem águas. Você olha, tem nuvem, mas elas não molham, não chove, não retém água. Pessoas que só pensam em banquetes, em festas, festividades, mas não traz consigo o verdadeiro amor. A verdadeira fidelidade ao Evangelho não tem. Judas, na sua carta, ele escreve, são aduladores de homens por interesses próprios. Desses devemos fugir, dessas pessoas. Jesus foi introduzido ali a esse sacerdote. Pessoas que talvez estavam ali na condição para representar Deus, mas infelizmente já não representavam mais Deus. Estava diante de Jesus, o Filho de Deus, do Todo-Poderoso, e não o reconheceram. Estava diante de um santo homem, mas os sacerdotes não reconheceram ele. Então, se você não tem sido reconhecido, muitas das vezes, por lideranças, por pessoas que era para te apoiar, por pessoas que era para abraçar a sua causa, abraçar o seu ministério, entenda uma coisa, você não está fora do caminho, não.
Talvez você não está entendendo o que você está passando, mas eu venho para dizer que você está no caminho certo. Esse caminho muitas vezes é assim mesmo. Ele tem espinho, ele é doloroso, mas temos que dar o bom testemunho diante dos homens e diante de Deus. Eu quero que você se anime, mesmo diante de tudo isso que você está passando. Levante a cabeça, como Jesus diz, bem-aventurado quando fores caluniado, disserem todo mal aos vossos respeitos, grande é o vosso galardão no céu. Passe o que tem que passar, passe a perseguição, passe a calúnia que tem que passar. Passe pelas acusações, passe pelas aflições, se assim é necessário passar. Não desista. Jesus foi até o fim. Jesus não retrocedeu. E as palavras de Jesus foram se cumprindo na vida daqueles para quem ele pregou, para quem ele profetizou. Se cumpriu na vida de Pedro, que Pedro, antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E ali Jesus é levado à casa daquele homem. Logo que amanhece, a Bíblia diz que se reúne uma assembleia dos anciões do povo, pessoas que eram maduras, e dos principais sacerdotes, juntamente com os escribas, e conduziram ele ao sinédrio. Aí perguntou para ele: se tu és o Cristo, dize-nos. Fala para nós se você é o Cristo. Disseram para Jesus. Jesus respondeu: se eu vos disser, vocês não vão acreditar. E se eu também perguntar alguma coisa para vocês não vão me responder, porque eles estavam mal intencionados com Jesus. Essa é a verdade. Talvez muita gente está mal intencionado com você. Não importa o que você venha dizer. Se você venha dizer o que eles querem, eles estão mal intencionados com você. Não adianta que você querer se defender, falar alguma coisa. Eles não vão acreditar com você, porque já tem um plano, já tem um projeto. E a verdade é que você não se enquadra no projeto deles. Você não enquadra no projeto religioso do sistema dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, que não estão mais representando a Deus, que já identificou que você não faz parte do esquema. Ele já identificou que você não distorce o evangelho, que você é um dos fiéis. Esses que falam: isso aí é um dos fanáticos, é um crente, esse aí é crente. Já identificou quem você é. Seja bem-vindo. Você foi identificado, graças a Deus, que você foi identificado. Continua se posicionando como tal, um identificado. Aquele que é diferente mesmo. Aquele que está escrito, eu creio, acabou. Não precisa de muita coisa não. Que crê que Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele oculta aos sábios intelectuais desses séculos e revela aos mais pequeninos. O de coração sincero, onde que a graça, lembra lá atrás? A gente leu em Efésios, nessa final lá, que a graça de Deus repousa sobre o coração sincero. Então ele já identificou, você é um sincero. Então é por isso. Esse é o caminho. Porque hoje a gente tem um evangelho que se você está sofrendo, está tudo mal, está sendo caluniado, está sendo vendido, né? É que você não está na presença de Deus. Não, eu vim dizer que você está no caminho. Jesus estava no caminho certo, amado. O caminho da cruz, o caminho do cavalo, da via dolorosa. É o caminho certo. Você está no caminho certo, eu vim dizer para você. Analisa aí para você ver. Faz uma reflexão. Você tem paz. Está tudo de ponta cabeça. Mas você tem paz. Você sabe que Deus é contigo. Você sabe. No fundo você sabe que está no caminho certo. Porque pode ter aflição, perseguição, por aquilo que você confessa, mas você tem a certeza, paz te dá a certeza que Deus é contigo. É apavoroso, lógico que é apavoroso. Jesus, quando estava orando ali atrás, ele suou gotas de sangue pelo cálice que ele haveria de beber.
Não é fácil passar. Mas entenda, tem que passar. É necessário passar. Quando passar, encontrar algo maravilhoso. Ele encontrou corpo glorificado, a glória do Todo-Poderoso, o cumprimento da promessa. Finalmente chega. É necessário. Depois da dor de parto, nasce o filho e traz o quê? Alegria. Então tudo passa. E passando, vai ter alegria. Vai ter o cumprimento das promessas de Deus na eternidade. E Jesus ali fala para eles: vocês estão mal intencionados comigo. Não importa o que eu digo, não importa o que vocês acreditam. A questão é que muitos não querem ser sinceros. É isso que Jesus estava deixando bem claro. Aí Jesus fala assim para eles: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Jesus fala que desde agora estaria sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Imagina a cena. Essas pessoas negando Jesus. Essas pessoas mal intencionadas com Jesus. Sacerdotes, escribas, anciões, pessoas maduras. Pessoas que era para dar exemplos para os jovens. Todos corrompidos. Pessoas que era para estar representando Deus. Todos corrompidos. Diante do Filho de Deus. Aí Jesus fala que daquela hora o Filho do Homem estaria à direita do Todo-Poderoso Deus. Agora imagina Deus, Jesus no céu agora. Diante de Deus, do lado de Deus. Com o poder de julgar, de justificar ou de condenar. E essas pessoas um dia vai ter que encarar esse mesmo homem aqui que eles negaram, que eles com o coração insincero mataram ele, desrespeitaram o evangelho dele, a palavra dele. Vai estar diante dele e é ele que justifica e é ele que condena. Olha a situação. Tá vendo? Um dia essas pessoas que negam o evangelho, que rejeitam os enviados de Cristo, os verdadeiros que mantêm fiel a Deus, vai estar diante desse Cristo. E Jesus falou: aqueles que vos recebem, recebem a mim. Mas aqueles que não vos recebem, é a mim que não recebe. Aí vai estar diante de Cristo Jesus. E aí não tem para onde correr. Não tem outro que possa justificar. Aí vai ser diferente, tá vendo? Só que o homem, quando ele acha que está no controle das coisas, que está acima da palavra de Deus, ei, esquenta não. Espero que eles se arrependam e sejam salvos, porque Deus não se agrada com a morte do ímpio. Ele se alegra com a morte do justo. Ele que é justificado pelo seu Filho. Mas com a morte do ímpio, não. Por isso que eu digo, quando Cristo vier à Terra, será um dia que, eu acho que é o dia que Deus queria que não existisse. Porque muitos vão morrer, muitos vão ser lançados no inferno, no lago de fogo. Muitos serão condenados. E Deus nunca quis que isso acontecesse. Mas o ser humano, ele quer ir para o lago de fogo. Infelizmente. É por isso que eu digo para você, amado, que tem sido perseguido, persevere. E você que talvez que está ouvindo também essa mensagem, que está entre aqueles que perseguem, se arrependa. Para de perseguir os verdadeiros. Para de perseguir os que são fiéis à palavra de Deus. Porque um dia aqui,
como esses escribas, sacerdotes, estarão diante de Cristo. Hoje você pode estar acusando, condenando, sendo insincero aí, mas um dia você vai estar diante dele. E ele é o único que poderá te justificar. Então se arrependa hoje. Mas você que é sincero, sofra o dano que tiver que sofrer, amado. Você está no caminho. Esse é o caminho de ser fiel a Jesus. Esse é o caminho. Não saia dele, não. Deixa os que se desviam, que se extraviam, se extraviar. Não esteja entre os que se esfriam na fé, não. Os que abandonam na fé, não. Esteja entre esses, não. Não sigam aqueles que prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, do pecado, do desvio doutrinário. Não esteja entre esses, não. Jó escreve, pode o impuro, do impuro vir coisas boas? Não. Então se posicione mesmo. Tenha critério mesmo. A Bíblia diz que devemos ser criteriosos. Não creia em qualquer espírito. Temos que ser criteriosos. Porque naquele grande dia, imagina, a gente vai ler nas cartas direcionadas às igrejas da Ásia, o conteúdo de umas cartas é muito forte. Deus, ele fala para igrejas que se arrependam. Senão eu venho contra ti. Imagina Deus vindo contra a igreja. Ou entre aspas, é que se diz igreja. Só que ele fala que um dia ele vai vir contra pessoas que acham que está servindo ele, mas não estão servindo ele. Essas pessoas que não estão servindo ele sabem que não estão servindo ele. Pessoas que não respeitam o evangelho dele sabem que não respeitam o evangelho dele. Então se arrependa enquanto há tempo. Tenha coragem enquanto há tempo. Não se acovarda, não. Não seja aduladora de pessoas, não. Não seja cristão realmente, apenas um cristão simpatizante, não. Se posiciona. Não tenha a tua fé por amizade, não. Senão o próprio Deus virá contra ti um dia. Isso é muito forte. Segundo Tessalonicenses diz, Jesus quando vir vai vir como fogo consumidor que consome. E vai destruir os que destroem a terra, que se mantêm infiéis ao seu evangelho, que não respeitam o seu evangelho, que não aceitaram o seu evangelho. Vai vir contra você, que não aceita o evangelho de Cristo. Mas você que é incompreendido, espero que essa mensagem te anime. Você está no caminho. Não é porque você está no dia mal. Estão falando todo mal contra você. Te lançaram no poço. Te venderam. Te abandonaram. Não fizeram caso de ti. Que você vai parar. Que você vai desanimar. Que você vai abaixar a tua cabeça. Não. Continua o bom combate. Até que você glorifique a Deus com a tua vida. Encerre a tua carreira com fé. Não desista, não. Aquele que começou há de concluir a vontade dele na sua vida. E às vezes as vontades em nossas vidas é como o Estevão. Você glorificar a Deus através de apedrejamento, ser apedrejado. Não desista, irmão. Eu venho para dizer, você está no caminho. Continua santificando a tua vida. Continua pregando realmente. Continua professando esse evangelho mesmo, fazendo menção dele. Uma das primeiras mensagens de Jesus é o quê? É arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino do céu para vós outros. Acabou, Jesus veio para justificar
assim aquele que crê, de toda a sua culpa do seu pecado. Acabou. É mais do que o suficiente. É mais daquilo que qualquer ser humano merece. Justificado do pecado. Acabou. É isso que o mundo tem que compreender. É isso que o mundo cristão tem que entender. Realmente. Que Jesus, ele é um modelo de vida. É levar uma vida com um comportamento diferente desse mundo corrupto. Temos que entender isso. O mundo tem que entender isso. E como me iniciei, eu acho que estendeu até um pouco mais, ia ser um pouco mais curto. Que a graça seja com você, que anda com sinceridade diante desse Deus, desse Cristo. Amém.